Semana importante, o São Paulo tem semifinal do Campeonato Paulista no próximo domingo, mas antes tem o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro pela quarta rodada e você vai acompanhar comigo aqui todos os detalhes depois da vinheta. São Paulo! Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fett. Meu nome é Adalto Farias. Pré-jogo de Coritiba e São Paulo que jogam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que é vice-líder da competição, vai defender aí sua posição e quem sabe até uma possível liderança para no domingo. Choque rei entre Palmeiras e São Paulo pelas semifinais do Campeonato Paulista. Torcedor de São Paulo tá ansioso, mas antes tem esse jogo aí e que preocupa bastante, né? Vamos ver o que o Crespo vai fazer, se o Crespo vai com o time titular, vai mesclar, enfim. Fica aqui comigo no vídeo, você vai ver todos os detalhes, sem enrolação. Vamos começar com as temporadas de São Paulo e Coritiba aí na tela para vocês. Começando pelo Coritiba, são 13 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Fez 19 gols, sofreu 16. Foi eliminado nesse final de semana pelo Operário do Campeonato Paranaense. A torcida do Coritiba tá naquele jeito, né? 10º colocado no Campeonato Brasileiro, tem Pedro Rocha como seu principal artilheiro com 4 gols. E no destaque, Pedro Morisco, que vai chegar à marca de 100 jogos pelo Coxa Branca no jogo contra o São Paulo. Ele que foi desejado pelo Flamengo, pelo Palmeiras. Um goleiro aí bem promissor, tem apenas 22 anos e vem se destacando no gol do Coritiba. Nosso tricolor são 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. São 18 gols a favor, 15 gols contra. Está nas semifinais do Campeonato Paulista e é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem Jonathan Caleri como seu principal artilheiro com 6 gols. E no destaque, Cauli, recém-chegado ao São Paulo, estreou em Bragança Paulista no último sábado e deve ser titular. Já te dando o primeiro spoiler aí da escalação, possível escalação do São Paulo de Hernan Crespo. Jogo histórico do futebol brasileiro, São Paulo e Coritiba se enfrentaram várias vezes, né? Tem um tabu aí a ser quebrado pelo Coritiba amanhã no Couto Pereira. Vejam aí na tela para vocês. São 59 jogos, 25 vitórias do São Paulo, 16 vitórias do Coritiba e 18 empates. São Paulo fez 90 gols, sofreu 73 e como eu falei aqui um pouquinho antes, o São Paulo defende um tabu de 12 anos sem perder no Couto Pereira. A última derrota foi em 2014. No destaque aí, Casemiro, olha o São Paulo jogando aí em 2012 com Casemiro e Lucas Moura, em São Paulo, que jogou as semifinais também da Copa do Brasil contra o Coritiba nesse ano. Bem nostálgico aí hoje, né? Casemiro e Lucas ganharam o mundo. O Lucas tá de volta ao futebol tricolor. São Paulo tem uma decisão importantíssima no final de semana, no domingo, às 20h30, contra o Palmeiras pelo Paulistão. Choque rei, clássico paulista, vale muita coisa além só da classificação à final do campeonato, né? O São Paulo tá a 3 jogos de ser campeão. Lembrando que o jogo é na Arena Barueri, porque o Palmeiras tem um mando de campo, torcida única. E aí, campo sintético, Crespo poupa, não poupa, enfim, vamos ver a possível escalação do São Paulo. Lembrando que hoje também saiu uma notícia, o Galhardo deixou o River e tem aí um burburinho de que o River pode procurar Hernan Crespo. Veremos aí as cenas dos próximos capítulos, mas vamos à possível escalação do São Paulo e também do Coritiba amanhã no Couto Pereira às 19h30. Começando com o adversário do São Paulo, o Coritiba de Fernando Seabra deve ir a campo com Pedro Morisco no gol, que a gente falou que chega ao 100º jogo. Tinga, Maicon, ele mesmo, Maicon ex-São Paulo, gol de off-zaga, que perdeu um dos pênaltis que eliminou o time do Coritiba no final de semana. O Thiago Cosseri, essa é a maior dúvida, podem ter outros jogadores ali, é a grande dúvida do Seabra, mas aparentemente deve ser o Thiago Cosseri, o zagueiro que deve ir a campo amanhã. O lateral esquerdo é o Bruno Melo. Já o meio de campo formado por William Oliveira, La Vega, que é um dos jogadores que errou o pênalti, o uruguaio, e o Josué, o português, camisa número 10. Mais à frente, Breno Lopes, o camisa número 77, Pedro Rocha, número 32, e Lucas Ronier fecham o possível time do Coritiba. O tricolor deve ir a campo com o Rafael no gol, Mike na lateral direita, Alan Franco, que está suspenso do jogo contra o Palmeiras, então esse é certeza que deve jogar, Arboleda e o Wendel. Existe aí também uma possível dúvida se pode ser o Ferrarese, esse zagueiro que jogue do lado do Alan Franco. E aí, certeza que deve ser o Arboleda o titular no jogo contra o Palmeiras. Tem uma baita confusão aí, né? Torcida do São Paulo querendo 3 zagueiros, outra parte querendo 2 zagueiros. Eu acho que ele vai com 2 zagueiros. O time se acertou com a linha de 4 ali, né? Deve ser o Lucas Ramon e o Enzo Dias. Inclusive, tem algumas escalações que estão dando o Enzo Dias na lateral esquerda. Eu duvido que ele vai jogar
jogar amanhã. Meio de campo tá aí, ó, formado por Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Cauli. O único que não vai jogar é o Danielzinho, já tá fora, descartado, nem viaja pro jogo, poupado pro jogo do próximo domingo contra o Palmeiras. Ele tem sentido, é o que eu falei, né? Vai estourar jogador, porque jogar no Mirassol é fácil jogar todo domingo. Jogar aqui quarta e domingo, não tem o que fazer, né? Então, Danielzinho fora da partida, na frente, Tapia e Caleri. Também acho que o Caleri não deve ir pra esse jogo, né? O Caleri se desgastou muito, não saiu no jogo de sábado. Eu acho que o Caleri não começa a partida. Mas, enfim, vários portais deram essa possível escalação. A gente fez uma mescla do que alguns portais colocou. Então, Rafael, Mike, Alan Franco, Arboleda, Wendel, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Cauli, Caleri e Gonzalo Tapia, o possível time do técnico Hernan Crespo. O Coritiba vai vir mordido, né? Acabou de ser desclassificado do Campeonato Paranaense, que é o campeonato que fica mais próximo de título para a equipe do sul do país. Por sorte, o Atlético Paranaense também foi eliminado no final de semana, né? Pelo Londrina. Então teremos uma final paranaense entre Londrina e Operário. Não começa o campeonato brasileiro em meio de tabela, venceu o Cruzeiro, né? A única vitória que tem no Campeonato Brasileiro. Tem um empate e uma derrota. Tem um bom técnico, Fernando Seabra. E o São Paulo depende muito da escalação que vai, né? A gente sabe que o time do São Paulo é muito desequilibrado. O time que sai jogando é um time bom, né? Um time que compete na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, com os grandes times hoje do futebol brasileiro, né? Dá para rivalizar com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Corinthians ali, que tem apresentado bom futebol, mas quando perde suas peças é um time que sai de nota 7, 6,5 para uma nota 4. É um time que briga para não cair. Então, o São Paulo acho que vai ter dificuldade em Curitiba amanhã por conta dessa mescla que o Crespo deve fazer. Lembrando que o São Paulo melhora um pouco, né? O Cauli tá chegando, né? O meio de campo, se for esse daí que tá formado pelo Bobadilha e o Marcos Antônio, ganha um pouco. Mas eu, de novo, tá? Eu, pro jogo de amanhã, eu iria com o time todo alterado, porque São Paulo precisa. O São Paulo joga um título, né? Se passar do Palmeiras, apesar do Corinthians estar jogando um bom futebol, mas tem grande chance, né? Contra o Corinthians, até porque se o São Paulo passar vencendo o Corinthians, o São Paulo decide em casa, né? Então, acho que o São Paulo tem que priorizar muito essa semifinal contra o Palmeiras. É o jogo do ano, então temos que esperar aí. Perder 3 pontos pro Curitiba na quarta rodada do Campeonato Brasileiro jogando fora de casa não é um desastre, né? Mas eu acho que o São Paulo tem time, inclusive, mesmo com esse time mais alternativo, conseguir fazer um jogo de igual para igual com a equipe do Curitiba, que a gente viu, né? Não tem grandes nomes, é um time, ele tem alguns jogadores mais experientes, né? O caso do Tinga, né? O Breno Lopes, o Pedro Rocha, o Maicon, enfim, mas jogadores, né, que o São Paulo, acho que o São Paulo tem condições, mesmo com um time bem mesclado, de jogar de igual para igual e conseguir, quem sabe, arrancar uma vitória lá em Curitiba, que seria espetacular para se manter na parte de cima da tabela e quem sabe, ir líder do Campeonato Brasileiro, enfrentar o Palmeiras, que dá uma moral também, né, chega um pouco mais cheio lá para enfrentar a porcada dentro de Barueri. Bom, vamos também atualizar rodada, classificação, artilharia, dá aquele panorama geral do Campeonato Brasileiro. Antes do panorama do Campeonato Brasileiro, vamos só atualizar a ficha técnica, né? Onde vai passar o jogo, horário, aonde e já deixar o convite para você vir aqui assistir no Tricolor Fest. Amanhã transmitiremos ao vivo a partir das 19 horas. Ficha técnica da partida, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30, jogo nesta quarta-feira no Couto Pereira, jogo exclusivo do Prime Video, hein? Então, jogo exclusivo do Prime Video, galera que tá aí já fica esperta para se conectar, não tem em outro lugar, não vai passar no Premiere, no Casé, não passa em lugar nenhum, somente no Prime Video. Então, você que vai colar lá, abaixa na TV e vem torcer com a gente aqui. Eu estarei transmitindo ao vivo, direto do Tricolor Fest. Também estarei na Futimais, então vai ter uma transmissão simultânea amanhã pela primeira vez. Passaremos os 2 canais, estaremos em todas as plataformas. No YouTube, no TikTok, Kawaii, no Facebook, no Kik, Twitch, enfim. Aonde você procurar, você vai nos encontrar. Então fica aí o convite para você vir acompanhar com a gente e torcer pelo nosso Tricolor. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro na tela para vocês. Começa amanhã às 19 horas, um pouquinho antes de São Paulo e Curitiba. Jogam Bragantino e Atlético Mineiro no Cícero de Souza Marques. No mesmo horário jogam Remo e Internacional, um pouquinho mais tarde, Curitiba e São Paulo às 19h30. Ainda no dia 25, na quarta-feira, às 20 horas tem Cruzeiro e Corinthians, e os jogos das 9h30, o jogo da TV aberta, Palmeiras e Fluminense, e Grêmio e Atlético Mineiro. Na quinta-feira tem Santos e Vasco. 3 jogos foram adiados nessa rodada, Bahia e Chapecoense e Botafogo e Vitória por conta dos seus compromissos da pré-Libertadores, porque o Flamengo joga a decisão da Recopa Sul-Americana. Classificação na tela, o Palmeiras lidera com o mesmo número de pontos de São Paulo, Fluminense e Bahia, todos com 7 pontos. O quinto colocado é o Atlético Paranaense com 6, o mesmo número de pontos
do Corinthians e também do Red Bull Bragantino. Em oitavo lugar aparece o Chapecoense com 5 pontos, mesmo número de pontos do Mirassol. Em 10º lugar, o adversário do São Paulo, o Coritiba. Já a segunda parte da tabela tem o Flamengo em 11º com 4 pontos, e aí vem o bonde dos 3 pontos. O Botafogo é o 12º, o Grêmio o 13º, o Vitória o 14º, todos aí com 3 pontos. Aí em 15º o Atlético Mineiro com 2 pontos, o mesmo número de pontos do Remo, e aí a zona da degola, o Vasco de Fernando Diniz, que não é mais o Fernando Diniz foi demitido nessa semana, o Santos do Neymar, o Internacional da Renata Fã e o Cruzeiro do nosso querido Tite, todos com 1 pontos. Hoje estariam os 4 rebaixados. Imagina Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro rebaixados nesse momento. Que beleza, hein? Já a artilharia do Campeonato Brasileiro tem Danilo e Carlos Vinícius com 4 gols na liderança. Breno Lopes, que vai enfrentar o São Paulo amanhã e deve ser titular, é o terceiro colocado com 3 gols. Aí tem uma lista de vários jogadores com 2 gols. No destaque, Gustavo Gomes, Jonathan Caleri e Giancarlo da Chapecoense. Já as assistências lideradas por Andréas Pereira. Com 4 rodadas tem 5 assistências aí, voando o meio-campo da equipe do Palmeiras. Aí vários jogadores com 2 assistências: o Eric do Vitória, o Giancarlos da Chapecoense, o Alexandre Barbosa do Botafogo, o Amuzu do Grêmio e também o Lucas Ronier do Coritiba, que enfrenta o São Paulo amanhã. Principais informações atualizadas para o jogo de amanhã pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo viaja a Curitiba para enfrentar a equipe do Coritiba. E já fica o convite mais uma vez para você colar com a gente a partir das 19 horas aqui no FET. Vou ver com o Iridio lá na Futimais, mas acho que a gente deve entrar no mesmo horário, já que é um jogo muito cedo, né? E difícil aqui para a gente organizar tudo, sair do trabalho, chegar e já começar ao vivo aqui. Então deve começar às 19 horas, a gente fazendo esse esquenta aqui do pré-jogo, trazendo aí sim as escalações da partida, e falando um pouquinho, né, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai tendo atualizações aqui no decorrer, naquele mesmo esquema que a gente sempre faz, né? A Renata lá no TikTok, o Iridio vai fazer as reportagens, então a gente vai ter mais gente na transmissão. E quem já tá lá na Futimais, que já conhece também nosso trabalho, cola lá com a gente que vai ser muito legal, beleza? Pra você que chegou até aqui, fica o convite, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse conteúdo. É muito importante compartilhar. A gente tá tentando destravar o algoritmo. Galera que assiste vídeo curto, que tá chegando aqui, dá uma moral pra nós também, deixa o like aí que é muito importante. O YouTube entrega muitos shorts nossos, mas não entrega os vídeos longos, então a gente precisa aí muito da ajuda de vocês. Quem segue a gente no WhatsApp, né, que a gente também troca ideia nos grupos aí, compartilha aí para ver se a gente consegue chegar cada vez a mais São Paulinos, e principalmente no jogo de amanhã. A gente tem audiência aqui no YouTube também, a gente tem audiência em outras plataformas, mas a gente quer destravar essa aqui também para que a gente cada vez chegue a mais São Paulinos, que é o nosso principal objetivo, né? Trocar ideia com os tricolores aqui e a gente torcer junto ao vivo pelo nosso São Paulo, beleza? Espero vocês amanhã às 19h. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau.